Bom, aqui nós temos a questão de 90, né? É um negócio bem legal. Ó, o circuito sistematizado, a corrente I que passa através da resistência R, dado por... Você tem isso, 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 isso e isso. Então olha o circuito aqui, ó. Tá? Vamos lá. 180, né? Você tem um resistor R1 ligado a uma fonte V2 ligado a uma outra fonte, pode ser uma pilha, viu? Uma bateria de carro, painel solar. Isso aqui não dá pra você fazer por resistência equivalente, né? Então você vai ter que utilizar uma coisa chamada lei de Kirchhoff. O que diz a lei de Kirchhoff? Ele tem dois itens. É a lei das malhas e as leis dos nós. Lei das malhas. Tudo que forma um circuito fechado, por exemplo, isso aqui, ó, é uma malha, ó. Isso aqui, ó, é uma malha. Isso aqui é uma malha. Então ele fala que a soma das tensões em uma malha fechada é zero. E agora a gente vai ver a lei dos nós, tá? Mas eu vou explicar o que é. Aqui você tem uma tensão, aqui você tem uma tensão R vezes I, aqui você tem uma tensão R vezes I. A soma dessas tensões é igual a zero, né? Aqui também, se você fizer essa soma aqui percorrendo a malha, tem que dar zero quando fechar o loop. É a mesma coisa aqui. A lei dos nós é o seguinte: os nós são esses pontos aqui. Então a corrente que entra é a mesma que sai, tá? Essa corrente se junta aqui nesse nó e vira uma grande. É a casa do paralelo, né? A corrente que entra em um nó é igual a que sai. Tá? Então não pode criar nem destruir a corrente, só tem que permanecer constante. Então você vai escolher um sentido de percorrer, tá? A malha. Eu numero ela, essa aqui é a malha 1, essa é a malha 2, eu posso percorrer ela assim ou assim, sentido horário. E a malha 3 é a de fora, é a de externa. Quando a corrente tiver o mesmo sentido da malha, a tensão você vai subtrair, vai ser subtraída. Quando for ao contrário, você soma, tá? Então vamos extrair a equação para a malha número 1, né? Então, primeiro você tem V1, daí você percorre isso aqui, né? Sai uma corrente I1 bem aqui. Daí ela se divide em Izinho e numa corrente I2 que passa por aqui também, tá? Então V1 menos R1 I1, aí passa por aqui menos RI, daí isso aqui é igual a zero. A segunda malha você tem ó, e uma coisa, para uma fonte, tá, um gerador, quando mais está no sentido quando sai do mais para o menos, ela é sempre positiva. Quando o sentido se fosse assim, ó, se fosse assim, essa tensão seria negativa, tá? Então tá vendo? Vamos fazer o contrário aqui. Vamos percorrer assim, ó, né? Só pra gente exemplificar. Tá vendo que a corrente está ao contrário, né? E 2 está ao contrário do sentido de rotação. Então isso aqui vai ser R2 e 2. Fazendo o contrário vai ficar mais difícil, mas é só para exemplificar. Tá vendo que tá ao contrário aqui, ó?
o sentido da rotação está entrando no positivo, então menos V2. E aqui, ó, tá vendo? Corrente Izinho está no mesmo sentido de percorrer, então menos RI, né? A gente pode extrair a terceira equação do que? Tá vendo que você tem I1 aqui? Ele vai virar Izinho e vai virar I2. Então, I1 é igual a I2 mais I. Tá? A gente pode arrumar isso aqui, ó, de tal forma que V2, né, mais menos R2 e 2, né, mais RI igual a zero. Só arrumei aqui que eu vou fazer o seguinte, vou criar um sistema agora, um sistema de equações, né, e a gente vai utilizar o método de Cramer para resolver isso, né? Então veja, quais são as variáveis aqui que a gente não conhece? O V1, V2 a gente sabe o que é porque foi dado, o R1, R2 e o R também foi dado. O que a gente não tem é o R1, R2 e o Rzinho. Então vamos escrever para formar um sistema, né? Vou pegar a primeira equação. Vamos colocar menos R1 e 1 mais 0 e 2, né? Menos RI igual. Aliás, vamos mudar, né? Vou passar o V1 para o outro lado. Menos V1, tá? Passei o V1 para o outro lado. Agora a segunda equação, né? Vai ser 0 e 1, porque não tem I1 aqui, ó. Não tem I1 aqui, então vou colocar ele como menos R2 e 2 mais RI igual a menos V2. E aqui, ó, I1 menos I2 menos I. Então, se a gente substituir isso aqui por uma matriz, ó, vamos ter o seguinte: I1 e 2 I igual a. As questões de Kirchhoff não são difíceis, elas são trabalhosas, mas se você não estiver muito bem no Kirchhoff, você já vai que já perdendo um tempão, né? Então fica R1 0 menos R 0 menos R2 R 1 menos 1 menos 1. Então, vamos achar o método de Cramer. Você acha o determinante dessa matriz aqui, e daí da variável que você quer, você substitui, né, esses caras aqui na coluna correspondente à variável. Como eu quero achar o I, o Izinho, então eu vou pegar depois essa coluna, substituindo essa matriz e achar o determinante. Vai ficar menos R1, 0, menos R. 0 menos R2 R1 menos 1 menos 1. Então vai ficar menos R1 R2 0, fazendo aqui o determinante, menos R1 R, e aqui aliás, R2 é menos R1 R, né? Então você tem isso aqui. Tá? Agora eu quero achar o I, né? Então vou chamar isso aqui delta I. Então vou substituir aqui na matriz a coluna do Izinho, tá? Então a coluna do Izinho é menos V1, menos V2, 0. Eu gosto de usar o método de Cramer que não tem muito erro, é só executar. 0, 0, aqui vai dar 0, aqui vai ficar menos V1, R2, e aqui
mais V2R1. Então, agora, para achar a raiz é só dividir esses dois caras, né? Então nós temos que I vai ser a divisão menos V1 R2 mais V2 R1 menos R1 R menos R2 R menos R1. Nossa, eu sempre filmando, tá? Então eu só fiz dividir um pelo outro, coloquei o delta I sobre o delta. Então fica, se a gente tirar o sinal de baixo aqui do cara, né? Então nós temos essa resposta aqui. Vamos ver qual que bate aqui. V2R1 menos V1R2. R1R2 mais R1R2 mais... então é a letra B. Então a resposta é a letra B. Viu só qual foi o processo? Cansativo, né? Aqui deu 11 minutos. Então é isso aí, galera. Falou!